Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem, esse vídeo agora a gente vai falar um pouco sobre regras de potenciação, tá? Bem, mas para quem é esse vídeo especificamente? Esse vídeo são para pessoas que estão com dificuldade no ensino fundamental, no ensino médio, para pessoas que queiram aprender um pouco mais para prestar um curso, vestibulares, ou mesmo para quem está na universidade, faculdade, tá bem? Então, o que são as regras de potenciação? O que é uma regra de potenciação? Então, a potenciação ela é uma operação matemática que representa multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui A vezes A vezes A, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever A elevado ao cubo. Por quê? Porque são três fatores iguais ao que eu tenho aqui, tá? Então, se eu tenho B vezes B vezes B vezes B, isso é a mesma coisa que eu escrever B elevado à quarta, tá? Porque são quatro fatores iguais aqui, certo? Vamos ver agora um pouco sobre as regras de potenciação. Bem, a primeira regra, a primeira propriedade que eu quero mostrar aqui para vocês é a multiplicação de potências de mesma base. Então, por exemplo, se nós temos aqui A elevado a N vezes A elevado a N, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever A elevado a N mais M, certo? Por quê? Quando eu tenho bases iguais, quando eu tenho multiplicação de bases iguais, basta eu repetir a base e somar os expoentes, no caso M e N. Então, somei os expoentes aqui, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Se nós tivermos 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à quarta, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever. Então, repete a base, soma os expoentes, 2 mais 6. Então, isso aqui vai ser 2 mais 4. 2 mais 4. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado à sexta potência, tá? Segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. Então, se eu tenho uma divisão de mesma base, então, por exemplo, nós temos A elevado a N dividido A elevado a N. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever A elevado a N menos N, tá? Então, divisão de potência de mesma base, basta eu repetir a base e subtrair os expoentes, tá? Nesse caso, eu subtraio os expoentes. Então, perceba, vamos fazer um exemplo aqui. Então, se eu tenho 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado ao quadrado, isso é a mesma coisa que eu escrever 2 elevado a 4 menos 2, tá? Então, o que eu fiz aqui? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 2, tá? Então, essa é uma propriedade da divisão de mesma potência. E uma potência de uma potência. O que seria uma potência de uma potência? Então, imaginamos o seguinte, que eu tenho A elevado a N, abre parêntese, elevado a N. Como funciona a potência de uma potência? Basta eu repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, nesse caso, eu vou ficar com N vezes N, certo? Então, um exemplo que eu posso dar aqui é o seguinte, 3 elevado ao quadrado elevado à quinta. Então, isso aqui, eu repito a base, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Então, isso aqui vai ser igual a 3 elevado a 10. A nossa quarta propriedade é a potência de um produto, tá? Potência de um produto. Então, imaginamos o seguinte, que nós temos A vezes B elevado a N. A vezes B elevado a N. Então, o que vai haver aqui? Essa potência, ela vai ser distribuída para cada membro dessa multiplicação. Então, eu vou ter A elevado a N vezes B elevado a N também, certo? Então, isso aqui é a propriedade de potência de um produto, certo? Potência de um produto. E se eu tenho, vamos mostrar um exemplo aqui. Então, imaginamos que eu tenho o seguinte, 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou multiplicar, então cada termo desse parêntese, dessa multiplicação, vai ser elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vezes
2 elevado ao quadrado, certo? E a quinta propriedade é a seguinte, potência do quociente. Então imaginamos que nós temos uma divisão A dividido por B elevados a N. Então, como a gente viu agora há pouco, né, a gente viu a multiplicação, e na divisão, né, no quociente, basta eu fazer a mesma propriedade, só que no caso eles vão se dividir. Então eu vou ter A elevado a N sobre B elevado a N também, certo? Vamos fazer um exemplo. 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado também, certo? Tá, e agora? O que a gente pode ver também? A gente pode ver o seguinte, e se eu tenho um número que ele é elevado a um expoente negativo? Então, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de potência de quociente expoente negativo. Imaginamos que eu tenho A sobre B elevado a menos N, certo? O que acontece aqui? Perceba que agora eu tenho um número negativo, estou elevando um número negativo. Para esse número ele ser positivo, basta eu inverter dentro dessa divisão. Então eu vou ter B sobre A elevado a N, certo? E seguindo a mesma lógica de propriedade, então B sobre B elevado a N sobre A elevado a N também. Então imagina que eu tenho o seguinte, eu tenho 2 sobre 3 elevado a menos 2. Então basta eu inverter aqui dentro da minha divisão, 3 sobre 2 elevado ao quadrado, certo? Então isso aqui fica 3 elevado ao quadrado sobre 2 também elevado ao quadrado, certo? Certo. Outra propriedade que nós também podemos escrever é a seguinte. Imagina que eu tenho um número qualquer, por exemplo, A elevado a menos N. Então quando eu tenho só um número, basta eu inverter também. Só que de que forma isso aqui vai ficar invertido? Vai ficar invertido da seguinte forma. 1 sobre A maiúsculo, né? A elevado a N, certo? Beleza, então imagina que eu tenho um número qualquer aqui, 2 elevado a menos 1. Então isso aqui é a mesma coisa que inverter. Então vai ser 1 sobre 2, tá? Outra propriedade que a gente pode comentar aqui é que na potenciação todo número elevado a zero é igual a 1, certo? Então imagina que eu tenho A elevado a zero, isso aqui vai ser igual a 1, certo? Então 5 elevado a zero é igual a 1, tá? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Outra regrinha que a gente pode comentar aqui é a potência de base negativa e expoente par. Então imagina que eu tenho o seguinte, eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que eu multiplicar menos 3 vezes menos 3, tá? Na multiplicação, sinais iguais, né? Sinais iguais, eu vou ter um número positivo. Então aqui eu vou ter 3 vezes 3, então 9 positivo, certo? 9 positivo. Agora, se eu tenho um expoente, eu tenho um número negativo, uma base negativa, e ela tem um expoente ímpar, então eu vou ter um resultado ímpar também. Então imagina que eu tenho o seguinte, menos 2 elevado ao cubo. Então menos 2 elevado ao cubo, isso vai ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então perceba, quando eu tinha par aqui, então basta, né, eu multiplicar esses dois fatores. Menos com menos dá mais. Já que eu tenho 3 fatores, então menos com menos dá mais com menos dá menos. Então menos, né, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, menos 8, tá?
Então perceba que depende, isso aqui vai depender do meu expoente, tá? Se eu tenho uma base igual, uma base negativa e um expoente ímpar, eu sei que meu resultado ele vai ser um resultado negativo. Agora, tem uma base negativa e um expoente par, eu sei que meu resultado vai ser um número positivo.